sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre a região sudeste e vamos então estar estudando um pouquinho sobre a população dessa região do nosso país. Bom, a região sudeste ela é a região mais populosa de todo o Brasil, com 80 milhões de habitantes de acordo com o último censo do IBGE. Isso quer dizer que 42% da população brasileira vive no sudeste do nosso país. São Paulo vai ser o estado mais populoso, com 40 milhões de habitantes, seguido de Minas Gerais, com 19 milhões, Rio de Janeiro, com 15 milhões de habitantes, e Espírito Santo, com 3 milhões de habitantes. Então é muita gente vivendo em apenas uma única região. Historicamente, a região sudeste sempre foi muito populosa. Lá em 1872, ela já apresentava uma população de 4 milhões de habitantes. E em 1950, esse número começou a crescer em um ritmo muito acelerado. O crescimento populacional da região sudeste, a partir de 1950, passou a crescer em um nível muito elevado. E existem uma série de fatores que explicam esse grande número populacional que é concentrado em apenas uma única região do nosso país. Um primeiro motivo que a gente pode estar citando, levando em consideração, é a melhoria no saneamento básico e na saúde. Houve mais investimentos no tratamento de água, implementação de redes de esgoto, abertura de mais hospitais, unidades básicas de saúde, surgimento de antibióticos, vacinas. Então, todos esses avanços contribuíram para que a população passasse a crescer mais. Claro que isso não ocorreu somente na região sudeste. Isso ocorreu no Brasil e no mundo todo. E em virtude disso, a população ela passou então a crescer mais, já que as melhorias de saúde e saneamento possibilitaram que houvesse uma diminuição da mortalidade infantil, e isso tudo também gerou um aumento da expectativa de vida. A população passou a viver mais tempo. Mas não é só por isso, a população da região sudeste ela também foi muito influenciada pelas migrações externas que ocorreram, que se iniciaram já lá em 1920. Então os estados da região sudeste passaram a receber uma grande quantidade de imigrantes vindos da Itália, da Espanha, de Portugal. Esses imigrantes então saíam dos seus países de origem, já que lá na Europa estava passando por um período bastante turbulento nesse período, com guerras, vinham para o Brasil e aqui esses imigrantes passaram a trabalhar nas lavouras de café, já que o Brasil, principalmente na região sudeste, a prática da agricultura, o plantio de café era muito forte durante esse período e movimentava a nossa economia. As migrações internas também influenciaram esse aumento demográfico. Entre os períodos aí de 1920 e 1970, juntamente com o período que esses imigrantes de Portugal, da Espanha e da Itália estavam vindo para cá, os nordestinos também estavam saindo das suas cidades natais, lá no Nordeste, e estavam vindo em grande quantidade para o Sudeste do Brasil, principalmente para as capitais de São Paulo e de Rio de Janeiro. Nesse período, os estados do Sudeste brasileiro estavam passando por um processo de industrialização. Então, havia muita oferta de emprego nas indústrias, a construção civil também estava crescendo muito, e isso fez com que então os nordestinos saíssem das suas condições de vida precárias nas suas cidades e viessem então para o Sudeste brasileiro em busca de serviços, de melhores condições de vida, de bons salários. Essas migrações internas, principalmente dos nordestinos vindo para o Sudeste brasileiro, ela foi muito intensa nesse período de 1920 a 1970, mas atualmente ela já não é mais tão significativa, já que os estados do Sudeste não apresentam mais tantas ofertas de emprego, fazendo com que a procura dos nordestinos
para irem para cidades grandes do sudeste brasileiro diminua. Então a gente pode notar que a gente tem no sudeste brasileiro, né, cidades, né, bem desenvolvidas e urbanizadas. Isso se reflete, né, em números, em dados que nos apontam que 93% da população do sudeste brasileiro vive nos centros urbanos e apenas 7% vive nos espaços rurais. E se a gente for fazer uma análise da pirâmide etária da população do sudeste brasileiro, a gente vai ver que a população idosa, ela é minoria, né? E os jovens e os adultos se apresentam em maior número em todos os estados da região do sudeste brasileiro. Tudo ok até aqui, sétimo ano? Vamos então agora ao resumo da nossa aula de hoje, onde vocês devem fazer todas as anotações no caderno de geografia. A população da região sudeste sempre foi muito numerosa. Em 1872, apresentava já 4 milhões de habitantes, em 1970, 40 milhões, e de acordo com o último censo, a população da região sudeste é de 80 milhões de habitantes. Esse elevado número populacional se deve ao grande crescimento natural, as migrações externas e também as migrações internas, principalmente da população nordestina que vai em direção ao sudeste. Se a gente for analisar alguns dados, 7% da população vive nos espaços rurais e 93% da população vive nos espaços urbanos. Outros dados também nos mostram que 42% da população brasileira reside no sudeste do país e os outros 58% residem em outras regiões do Brasil. Agora tire um print dessa tela e passe as anotações para o seu caderno de geografia. A nossa aula de hoje era isso. Até a próxima!